nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer essa blusa linda de crochê. Pois é, esse é o primeiro tutorial de vestuário aqui no canal. E eu vou começar com um tutorial simples dessa regata. Eu fiz no estilo cropped, né, mais curtinho, mas você pode fazer do tamanho que você quiser. E ela tem um padrão de pontos muito simples de fazer, bem fácil, com efeito 3D. E você vai aprender todo o passo a passo aqui nesse tutorial. Desde a primeira correntinha, qual que é o padrão de ponto em 3D e todos os pontos de acabamento e montagem. E como esse é o primeiro vídeo tutorial de vestuário de crochê aqui no canal, eu peço que se você tiver alguma sugestão, alguma crítica construtiva ou só uma mensagem de incentivo, você deixa aqui nos comentários para mim. Então vem que eu te ensino. Oi gente, tudo bom? Aqui é a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. Para fazer essa bolsa, a gente vai usar o fio Bella da Pinguim. E essa cor linda aqui é a de código 243. E a gente vai usar 2 rolos deste daqui de 150 gramas. E para trabalhar com esse fio, eu vou usar essa agulha aqui, que é uma de 3,25 milímetros da Clover. Então, eu vou iniciar esse trabalho fazendo um nozinho inicial e correntes para formar essa trança inicial. Então, eu já fiz aqui essa trança com 40 centímetros em correntes. No total, deram 72 correntes para os 40 centímetros que eu desejo de largura para minha blusa. Então, se você quiser fazer um tamanho menor ou maior, né, para a largura do seu busto ou da parte maior do seu corpo, você pode medir numa blusa, né, tua, que você já tem, medir essa largura para ver a quantidade de correntes necessárias para você. Lembrando que esse tamanho aqui que eu tô fazendo é um tamanho M, tá? Então, aqui eu já fiz 72 correntes, 40 centímetros, como eu já falei, e agora eu vou fazer mais 3 correntes para subir o trabalho. Laço o fio, venho na 4ª corrente. Quando eu insiro a agulha, eu sempre gosto de pegar 2 alcinhas, tá? Então, eu vou chegar mais perto aqui, ó. Primeira, segunda, terceira, venho na 4ª. Quando eu insiro a agulha, eu deixo pra baixo, aqui só um fiozinho. Ó, um fiozinho pra baixo, 2 pra cima. Tá? E faço aqui um meio ponto alto. Então, eu trouxe o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro todas de uma vez. Laço novamente, venho no próximo ponto de base, a próxima correntinha, inserindo a agulha da mesma forma aqui, fazendo meio ponto alto. Então, continuando aqui, eu vou fazendo um meio ponto alto para cada corrente dessa trança inicial. Concluí a carreira. Aqui agora, para subir, faço 3 correntes e viro o meu trabalho. Agora, eu dou a laçada, venho no segundo ponto de base, ó, aqui é o primeiro, esse é o segundo. Então, pula o primeiro, vem no segundo, faz um ponto alto. 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Então, fica assim, esse V, né? Que é um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, eu dou a laçada, pulo 3 pontos de base, venho no 4º, insiro a agulha e faço a mesma coisa, ó. Um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar, fazendo mais um V, que é um ponto alto, 2 correntes e outro ponto alto, com um intervalo de 3 pontos de base. Novamente, dou a laçada, pulo 1, 2, 3 pontos de base, venho no 4º, faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim, eu vou fazer por toda essa carreira.
Então, eu segui assim por toda a carreira. Aqui, eu vim terminar ela junto com você. Então, dou a laçada, pulo 1, 2, 3, venho no quarto, faço aquele ponto alto com 2 correntes de intervalo e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. E aqui, no final, eu vou dar a laçada, pulo um ponto de base apenas e venho nesse último aqui, fazendo um ponto alto só. Terminei a carreira. Agora, eu vou fazer 3 correntes e virar meu trabalho. Agora, para começar essa carreira, eu vou dar laçada na agulha. Aqui nessa primeira perninha desse primeiro V, que é um ponto alto, eu vou inserir a agulha aqui, ó, abraçando esse ponto, tá? Por trás dele. E vou fazer aqui um ponto alto. Então, eu trago o fio, ó, fiquei com 3 alças na minha agulha, laço, tiro 2, laço, tiro 2. Agora, aqui no centro desse V, entre esses pontos altos, no lugar dessas 2 correntinhas que estão entre eles, eu vou fazer 3 pontos altos, 1, 2, 3, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Então, ao todo, são 6 pontos altos. Mas eles são feitos 3, daí uma correntinha e mais 3. Agora, eu vou fazer mais um ponto alto, incluindo aqui, embutindo essa segunda perninha desse primeiro V ainda. Então, eu laço, abraço esse ponto alto, trago aqui o fio, fiquei com 3 alças. Laço, tiro 2. E continuo assim. Agora, eu vou dar uma laçada e vou embutir esse primeiro ponto alto do segundo Vzinho aqui que tem. Então, eu venho aqui, abraço ele, trago o fio, agora eu tô com 4 alças na agulha. Laço, tiro 2, fiquei com 3, laço e tiro tudo agora. Pronto. Dessa forma. Agora, eu dou a laçada e no centro desse V aqui, eu vou fazer aqueles 6 pontos altos, mas eles têm um intervalo de uma corrente. Então, eu faço 3 pontos altos. Ó, fiz 3, uma corrente e mais 3 no mesmo lugar. 1, 2 e 3. Depois desses 6 pontos altos, feitos no mesmo espacinho aqui daquelas 2 correntes entre os pontos altos da carreira de base, eu dou a laçada e venho abraçar esse segundo ponto alto do mesmo V. Trago aqui, fiquei com 3 alças na agulha. Laço, tiro só 2, porque agora a gente vai pro próximo V. Laço, pego aqui o primeiro ponto alto do próximo Vzinho, trago aqui, laço, tiro 2, laço, tiro tudo. E agora, a gente vai para aqueles 6 pontos altos aqui dentro desse próximo V. Mas a gente faz 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. Terminei aqui os 6 pontos altos, vou dar a laçada e abraço essa segunda perninha aqui, o segundo ponto alto do V de base. Trago o fio, tiro só 2, laço, vou pro próximo V, né, o próximo ponto aqui alto da base, trago o fio, fiquei com 4 alcinhas agora, laço, tiro 2, laço, tiro tudo. Vou fazer agora aqueles 6 pontos altos aqui. Então, faço 1, 2, 3, uma corrente e mais 3 no mesmo lugar. Agora, para finalizar aqui, dou a laçada, abraço esse outro ponto alto, fiquei com 3 alcinhas, laço, tiro 2, só 2. Laço, agora venho pro próximo V.
na primeira perninha aqui, laço, tiro duas, laço, tiro todas. E agora, já tô aqui no outro V, onde eu vou fazer aqueles 6 pontos altos. 3, uma corrente e mais 3. E agora, dou a laçada, venho para esse próximo ponto alto. Começo aqui um ponto alto, né, embutindo ele. Fico aqui com 2 alcinhas, dou uma laçada, venho pro próximo ponto alto da base. Trago aqui o fio, tô com 4 alcinhas, laço, tiro 2, laço, tiro 3. E vou fazendo aquele grupinho de 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Para terminar agora aqui, dou a laçada, abraço esse segundo ponto alto, né, do V. Fiquei aqui com 3 alças, laço, tiro 2 e segura assim. Dou uma laçada, venho pro próximo ponto alto da base. Trago, fiquei com 4 alças, laço, tiro 2, laço, tiro todas. E assim, a gente vai fazer por toda essa carreira. Então, eu segui aqui a carreira, vim fazer o final aqui junto com você. Então, aqui eu vou terminar, né, esse bloquinho com aquele último ponto alto, embutindo essa segunda perninha no V. Trago aqui e não termino, né? Fico com 2 alças. Agora, eu laço e vou pro próximo V. Pegando a primeira perninha, trago. Fiquei com 4 alças, laço, tiro 2, laço, tiro todas de uma vez. Agora, eu vou fazer aquele último bloquinho de 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos, porque esse aqui é o último V da carreira de base. Agora, eu vou fazer esse último ponto alto embutindo a última perninha aqui do último V. Ainda tem aqui um ponto alto no final, tá? Trago aqui e aqui eu finalizo, tá? Termino aqui. Agora, eu dou a laçada e venho fazer aqui um ponto alto. Então, eu venho aqui e faço um ponto alto para terminar a carreira. Então, eu terminei essa carreira com ponto alto, vou fazer 3 correntes e virar meu trabalho. E agora, eu dou a laçada, localizo aqui o intervalo da correntinha aqui entre os pontos altos, aqueles 3 pontos altos, corrente mais 3 pontos altos da carreira de base, que é de baixo. Aqui eu localizei o espaço da correntinha, eu vou fazer aqui um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Dessa forma. Dou uma laçada, venho localizando aqui a corrente entre os 3 pontos altos, corrente e mais 3 pontos altos. Localizo aqui, faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Laço, localizo o próximo ponto corrente aqui entre aqueles pontos altos e faço um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, formando mais um Vzinho. Laço, venho aqui localizando o espaço de corrente entre aqueles 6 pontos altos da base, 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Vim terminar a carreira aqui junto com você. Então, aqui eu fiz o último V. E agora, eu laço e aqui em cima desse último ponto alto aqui, eu vou fazer um ponto alto. Assim. Agora, eu faço 3 correntes, viro o meu trabalho. Dou a laçada. E agora, vai ser a mesma coisa que na carreira anterior a essa que a gente terminou. Então, a gente começa aqui incluindo o primeiro ponto alto da base.
fazendo um ponto alto. Agora, aqueles 6 pontos altos, divididos aqui entre 3 em 3, por uma corrente separando eles. E agora, dou a laçada, venho aqui para esse próximo ponto alto, embutindo ele, fiquei com 3 alcinhas aqui, ó, laço, tiro 2 e seguro assim. Venho para esse próximo laço, insiro aqui a agulha, abraçando esse próximo ponto alto e trago o fio. Agora, eu fiquei com 4 alcinhas, laço, tiro 2, laço e tiro as 3, que são todas. Agora, eu faço aqueles 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. Dou a laçada, venho para esse próximo ponto alto, abraçando aqui ele, trago aqui, laço, tiro 2 e seguro assim. Laço, venho para o próximo ponto alto, trago aqui, fiquei com 4 alças, laço, tiro 2, laço, tiro todas. E começo mais um bloquinho de 3 pontos altos, corrente e mais 3 pontos altos. Dou a laçada, incluo aqui, né, no meu ponto alto, esse próximo ponto alto de base, deixando aqui 2 alcinhas, então, eu não termino ele. Laço, venho pro próximo, incluo ele aqui. Trago, fiquei com 4 alcinhas. Laço, tiro 2, laço, tiro 3. E assim eu vou fazer por toda a carreira. Então, intercalando esses 2 tipos de carreira, fazendo, né, esse padrão de pontos super bonito 3D, que dá esse efeito aqui de relevo, né, super bonito. A gente vai fazer agora uma altura até o tamanho de cava que você queira para sua blusa. Então, aqui eu continuei por mais carreiras. Eu vou fazer a medida aqui para vocês, ó. Ficou com 19 centímetros de altura. Então, aqui vai depender de como você prefere, né, a altura, até que comprimento você quer que fique a blusa. Como eu quero ela mais curtinha, eu fiz com essa medida. Mas se você quiser maior, você pode fazer mais carreiras. E agora, eu vou contar aqui a quantidade de carreiras que eu fiz. Tem essa aqui de pontos meio altos, né, que é a barrinha. Aí, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 carreiras. E eu concluí essa parte, ó, com essa carreira que faz esses Vzinhos, tá? Então, agora, como eu quero fazer aqui uma diminuição para fazer a cava da blusa, eu vou diminuir aqui e eu vou diminuir aqui um desenho desse daqui, tá? Então, vai ser essa medida aqui que a gente vai diminuir para cava, a medida de um desenho desse. Então, aqui, continuando no crochê, eu fiz toda essa carreira, fazendo aqueles Vzinhos de ponto alto, 2 correntes e ponto alto. Fiz também o último ponto alto da carreira, e agora, para virar, a gente não vai fazer as 3 correntinhas como a gente estava fazendo até agora. A gente vai simplesmente virar o trabalho. E aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos até passar de um desenho desse. Então, eu venho aqui nesse primeiro pontinho aqui, faço ponto baixíssimo, venho nessa correntinha, faço baixíssimo. Eu venho trazendo essa laçadinha até aqui. Chegando aqui, ó, no segundo V da carreira de baixo, aqui eu vou fazer 3 correntes para subir, começar essa carreira. Agora, eu laço, venho aqui na primeira perninha desse segundo V, ó, a gente pulou esse primeiro aqui. A gente veio no segundo Vzinho e a gente vai começar o mesmo trabalho. Então, eu fiz aquele ponto alto, incluindo esse ponto alto aqui, que é o primeiro do segundo Vzinho. E vou fazer aqueles 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos no mesmo lugar.
Fiz aqui os 6 pontos altos, com aquela correntinha no meio deles. E aqui, nesse ponto alto, eu vou começar um ponto alto embutindo ele. Fiquei com 2 alcinhas, laço e começo um outro ponto alto embutindo esse outro ponto alto da base. Fiquei com 3 alcinhas, agora eu laço e tiro todas. E continuo dessa forma aqui, como a gente fez até agora. Então, quando eu terminar aqui essa carreira, eu vou fazer uma diminuição aqui também, né? Então, eu vou diminuir um desenho desse. Então, eu vou continuar aqui, quando chegar aqui, eu venho te mostrar como que a gente vai fazer. Então, eu segui fazendo toda a carreira. Esse daqui vai ser o último bloquinho com aqueles 6 pontos altos, porque é o penúltimo V. Lembra que aqui a gente vai diminuir, né? Então, esse V aqui a gente não vai preencher, ele vai ficar vazio. Então, eu preenchi aqui os 6 pontos, dou a laçada e vou fazer aquele último ponto com um pouco de relevo aqui, né? Embutindo este ponto alto, que é do penúltimo V. Fechei ele. E agora, em cima dessa primeira perninha aqui, desse primeiro ponto alto do último Vzinho dessa carreira de base, eu vou fazer um ponto alto para finalizar essa carreira. Então, vai ficar essa sobra aqui, né? Essa diminuição para começar uma cava. E a partir de agora, a gente já vai fazer aquelas 3 correntinhas e virar o trabalho para iniciar aquela carreira que a gente faz os Vs com os pontos altos nesse espaço de correntinha entre aqueles 6 pontos altos da carreira de base. Daí, faz 2 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Laça, vem aqui no próximo espaço de corrente. E assim, a gente vai continuar por mais algumas carreiras. Então, aqui, gente, ó, eu fiz aquela diminuição, né, aqui nas 2 laterais para cava e continuei o trabalho por mais carreiras. E agora eu vou contar aqui para você, a partir dessa carreira, né, que a gente iniciou a cava, quantas que eu fiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras. Então, daí eu cortei o fio aqui, nesse último ponto aqui que eu fiz, né? Foi uma carreira de Vzinhos. Fiz o último ponto, fazer uma correntinha e vou puxar esse fio que eu já cortei, para depois a gente unir, né, as 2 partes, da frente e de trás. E agora, para fazer a parte da frente, eu vou iniciar da mesma forma, igualzinho, inclusive a quantidade de pontos, né, a largura vai ser a mesma. E eu vou fazer até a cava igual, tá? Depois eu venho te mostrar como eu faço aqui, pra gente fazer uma abertura pro decote. Então, voltando aqui, eu fiz uma quantidade de carreiras diferente da parte das costas, né? A parte das costas, eu fiz aquela quantidade de carreira de 18 carreiras. Aqui eu fiz menos, porque agora a gente vai parar para fazer o decote. A quantidade de carreiras que eu fiz para cava é a mesma. E a quantidade de carreiras que eu fiz aqui até o decote foram de 2, 4, 6, 8, 10 carreiras. Então, agora eu vou tirar aqui a parte de trás pra gente iniciar 2 faixas aqui para fazer esse espaço aqui do decote e terminar, né, essa altura da parte da frente. E olha que lindo esse padrão, gente, tô apaixonada nesse ponto. Então, para fazer aqui o espaço do decote, eu vou fazer uma alça dos 2 lados aqui, né, uma alça larga de 4 desenhos desse. Então, vai ser aqui, ó, 1, 2, 3, 4, até aqui. O tamanho dessa alça que eu vou fazer de um lado e depois do outro. Então, só para vocês entenderem, agora eu vou fazer durante 4 espaços desse, né, 4 desenhos desse daqui, um vai e vem só com 4 desenhos desse, tá? Depois, eu vou pegar novamente um novo pedaço de linha, né, para começar o lado de cá e fazer também, mas eu vou te mostrar tudo certinho como que vai ser.
virei aqui para começar, né, o trabalho, da onde eu parei. Nessa última carreira aqui, terminei ela, fiz 3 correntes e viro. E agora, eu inicio da mesma forma. Só que aqui, eu vou fazer apenas 4 desenhos. Então, eu vou continuar aqui, fazendo 4 desenhos, e eu já mostro pra vocês como que vai ser depois disso. Então, aqui, ó, fiz 1, 2, 3, 4 desenhos desse. Agora, aqui, eu faço um ponto alto aqui na primeira perninha desse próximo ponto alto que tinha na minha base. Subo 3 correntes e agora eu vou continuar o trabalho por mais carreiras. E agora, eu vou virar o trabalho e continuar ele do mesmo jeitinho que eu tava fazendo até agora, mas só fazendo esses 4 desenhos. E a quantidade de carreiras que eu vou fazer aqui é até chegar, né, à mesma altura das costas. Então, você vem igualando aqui, ó. Então, eu já fiz uma, tem que fazer mais 1, 2, 3 desenhos desse. E mais finalizando sempre com essa carreira que tem os V's. Então, ó, fiz até lá em cima, quantidade de carreiras a mesma da parte de trás, tá? Então, aqui eu terminei aqui, eu vou fazer só uma correntinha pra finalizar e vou cortar esse fio. Puxo aqui a alcinha e pronto. Agora, eu vou começar essa mesma quantidade de carreiras e de pontos do outro lado. Então, eu vou começar aqui com um novo fio e localizar aonde eu vou iniciar esses 4 pontos. Então, o primeiro ponto aqui próximo, depois desses 4 Vzinhos, esse primeiro aqui, que vem mais do ladinho, é onde eu vou inserir a agulha, buscar essa alcinha que eu preparei, para iniciar essa carreira. Então, aqui eu vou fazer aquelas 3 correntes como se fosse subida de carreira. E aqui, eu inicio pegando aqui esse próximo ponto alto da base e fazendo o nosso padrão. E a partir daqui, eu vou subir, né, as carreiras do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Então, pronto, ó, já fiz aqui a quantidade de carreiras até alcançar a parte de trás. E ficou bem igualzinho aqui os dois lados, né, porque eu fiz a mesma quantidade de pontos. E a altura aqui da blusa, ó, ficou em 42 centímetros. Agora, eu já tô aqui com as 2 partes, né, prontas. Agora, eu vou começar a unir essas 2 partes aqui de cima e as 2 laterais, para depois fazer um acabamento aqui na manga e na gola. E para isso, eu vou começar já da onde eu terminei aqui meu trabalho, que já tem a laçada aqui preparada, né? Eu não cortei o fio. E para começar essa emenda, eu vou virar as 2 partes, né? A frente e atrás do trabalho. Vou virar com a parte direita, né? Onde tem esse efeito 3D, virar para dentro. Então, aqui para começar a emenda, eu vou começar a partir dessa laçada, que é o do último ponto que eu fiz. Então, eu vou trazer para cá, por este pontinho aqui, que é correspondente, né? E vou fazer uma corrente aqui para começar. E agora, eu venho em cada pontinho aqui e vou pegar um fiozinho de cada lado, um fiozinho da frente, outro fiozinho de trás, trago o fio e faço um ponto baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, pego um fiozinho de cada lado, trago baixíssimo. Venho aqui no próximo ponto, um fiozinho de cada lado, trago, faço baixíssimo. E esses pontos baixíssimos, eles vão fazer uma emenda aqui bem discreta, bem delicada e super bem feita. E é importante que você não aperte muito esses pontos, tá? Deixe eles mais soltinhos. Terminei aqui, vindo até o cantinho, agora eu vou fazer uma corrente e vou cortar esse fio. Puxo aqui
pra gente começar a próxima união. Para começar agora aqui do outro lado, na parte do ombro ali, né? Igual eu fiz anteriormente, eu vou fazer um nozinho inicial e deixar aqui esse nozinho separado, já pronto, né? Esperando aqui pra gente iniciar a emenda. Então, eu vejo bem aqui onde são os pontinhos que eu tenho que começar, que é bem no cantinho. Trago essa alcinha que eu preparei, faço uma corrente e começo a união dos dois lados aqui, sempre pegando um fiozinho de cada lado que eu quero emendar e fazendo pontos baixíssimos. Sem apertar muito os pontos. Terminei assim essa união, aqui faço uma correntinha para finalizar e corto o fio. Puxo aqui e depois eu vou arrematar todos esses fiozinhos. Então, agora eu já fiz as duas emendas, né, aqui em cima, no ombro, e agora eu vou fazer essas emendas nas laterais da mesma forma que eu fiz lá em cima. Então, pronto, já emendei as duas partes aqui em cima e as duas laterais também. Agora, eu vou esconder todos esses fiozinhos aqui, arrematando eles. E para isso, eu peguei essa agulha aqui, que é uma de 2,75, mas você pode fazer também com agulha de tapeçaria. A gente vem aqui por alguns pontinhos. Vem escondendo o fiozinho aqui pelos pontinhos. E depois dá pra passar também uma colinha. Tem aquela cola da Pega Mil, que é muito boa para fiozinhos arrematados. Aí a gente corta aqui o excesso. E é exatamente isso que eu vou fazer em todos esses fiozinhos. Então, agora, depois de todos os fiozinhos arrematados, eu vou começar uma carreira de acabamento nas duas aberturas aqui das mangas e também aqui na abertura do decote. Para isso, então, eu vou começar preparando um nozinho inicial pra gente fazer o acabamento. E o acabamento a gente já faz com a parte direita para fora. Eu venho aqui, bem na emenda que eu fiz aqui na lateral, para ficar embaixo, né, do braço, trago essa alcinha aqui que eu preparei, faço uma corrente, ajusto aqui meu fio, e aqui eu vou fazer mais 3 correntes, totalizando 4, tá? Agora, eu vou dar 2 voltas aqui na minha agulha, e venho em cada pontinho, dando toda a volta aqui na abertura do braço, fazendo ponto alto duplo. Desse jeitinho. Então, eu laço 2 vezes, venho aqui no próximo ponto, eu já tô escondendo esse fiozinho, tá? Embutindo ele. Trago, fiquei com 4 alças. Laço, tiro 2, laço, tiro 2, laço, tiro 2. E eu vou dar toda a voltinha aqui do braço, fazendo esses pontos. Então, aqui eu dei toda a volta, fazendo esses pontos altos duplos, fazendo essa barrinha, né? Ficou uma barra aqui na manga. Agora, aqui, para fechar a carreira, eu vou fazer só um ponto baixíssimo, bem aqui no primeiro ponto. Vou fazer uma correntinha só para ficar mais firme o acabamento e cortar o fio. Agora, eu puxo aqui e tá feito. Agora, eu vou esconder esse fiozinho aqui, dando acabamento aqui por dentro. E do lado de cá, eu vou fazer a mesma coisa. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, essa barra com pontos altos duplos, eu fiz do lado de cá igualzinho. E agora, eu vou fazer uma barrinha aqui de acabamento pra gola também. Mas eu vou fazer do mesmo jeitinho que eu fiz essa primeira carreira aqui, com meio ponto alto. E eu vou iniciar esse acabamento da gola aqui, por onde fica a nuca quando é vestida a blusa. Então, inicio novamente fazendo o nozinho inicial, pra começar esse acabamentinho. Então, eu vou escolher aqui um pontinho, no lugar onde eu falei pra vocês ali, né? Onde fica a nuca, quando a gente veste a blusa. Trouxe a alcinha, e aqui eu vou fazer 2 correntes, para simular um meio ponto alto. Laço,
E aqui, em vez de fazer o meio ponto, ou ponto alto duplo, né, como eu fiz nas mangas, eu vou fazer meio ponto alto, porque eu não quero fechar muito essa gola. Então, eu preciso de um ponto que seja mais baixo, vamos dizer assim, né, com menos altura. Então, aqui eu vou fazendo assim por toda a volta aqui do decote. Então, eu dei toda a volta aqui na gola. E agora, o fechamento a gente faz da mesma forma, tá? Como a gente fez ali nas laterais. A gente vai fazer um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro pontinho. Traz aqui o fio, faz um baixíssimo. Fez uma corrente, corta o fiozinho, puxa todo ele aqui e pronto. Agora, esse fiozinho aqui, eu vou esconder aqui por dentro dos pontinhos. Então, eu coloquei aqui minha agulha em alguns pontos e agora venho escondendo ele. Posso passar a colinha aqui também e corto o excesso. E depois de ter arrematado todos os fiozinhos, tá pronta a nossa blusa. Olha que ponto lindo esse, gente. Fácil de fazer e super bonito. E ele fica uma trama que ela não fica nem muito vazada e nem muito fechada, né? Bem diferente e bonita. Então, eu espero que você tenha gostado. Não esqueça de me deixar o seu like e um comentário aqui para me contar o que você achou. E até a próxima aula. Beijo!